Olá, aqui é o Ricardo Pelvan e vamos lá para as perguntas e respostas. Ontem, na primeira aula, que nós falamos sobre as 5 ferramentas para você começar a motivar, a engajar a sua equipe, eu falei para você que você podia fazer perguntas e eu ia gravar um vídeo hoje respondendo essas perguntas para você. Então chegou a hora de a gente responder. Aqui embaixo, pessoal, você já tem alguns botões que seria interessante você já clicar. Tem um botão para você ativar a segunda aula. Então clica no botão, você vai para o YouTube, aí você já ativa lá para você ser avisado da aula de hoje. A aula de hoje são 7 ferramentas para você elevar a competência do seu time. Não adianta só elevar motivação, engajamento, tem que elevar competência também. Motivação e competência andam juntos, senão a coisa não funciona. Eu fico motivado para fazer coisa errada. Então já ativa já clica aqui, vai lá para o YouTube para você ativar o lembrete para ser lembrado pelo YouTube. Você não pode perder a aula de hoje, ela está simplesmente demais. Se você não está no grupo do WhatsApp, vai lá, clica, entra no grupo do WhatsApp para você ser avisado sobre as aulas. A gente envia algumas coisas por lá também. Tem Telegram? Vem para o nosso grupo do Telegram, tá bem legal lá para a gente poder trabalhar junto, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu selecionei algumas perguntas aqui, porque outras perguntas que vocês fizeram, eu já respondi durante a aula, então eu não vou falar sobre elas, né? Mas o que de repente ficou um pouco de dúvida, vamos falar. Isso aqui é uma pergunta muito interessante, ó. Trabalho com uma equipe só de homens. Como persuadir e influenciar esses homens? Olha, eu acho que você tem alguma crença limitante relacionado a relacionamento com homens. Porque assim, qual o problema que você é mulher e eles são homens? Margaret Thatcher era uma mulher e ela liderava homens de numa época onde os homens não aceitavam. Hoje a coisa é mais diferente. Sabe, Madre Teresa de Calcutá, ela liderava um monte de homem na obra dela e nem pagava o pessoal. E ela conseguia persuadir e influenciar. Então eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é acabar com essa crença. Não é porque você é mulher que você não pode liderar homens. Poxa, vê aí a dona, esqueci o nome dela agora, a dona da Magazine Luiza. Poxa, olha, eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é ir lá na Netflix, não sei se está na Netflix ou em algum outro lugar, e você assistir a história da Margaret Thatcher. Sabe, como uma mulher liderou a Câmara dos Comuns, os deputados lá, os deputados ingleses. Sabe, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você talvez continua aqui com a gente dentro do treinamento, porque ontem eu te ensinei 5 estratégias para persuadir e influenciar o pessoal a motivação. Hoje eu vou te ensinar 7 estratégias de como elevar a competência das pessoas, como você persuadir e influenciar as pessoas a elevarem a sua competência. Amanhã sobre mudança. Então 2 coisas, continua com a gente e assiste lá o filme da Margaret Thatcher. Todas as mulheres devem assistir. Aquela mulher foi uma grande estadista, uma grande líder. E numa época, gente, onde homem era muito machista. Tem machismo hoje, mas naquela época era muito pior. Vai lá e assiste, vai ser bem interessante isso daí. Como proceder com alguém que não é receptivo ao feedback? 2 coisas. Primeiro, trabalha as 5 ferramentas motivacionais. Lembra que motivação é ter prazer e não sofrer. O cara está sofrendo, você usa as estratégias motivacionais, ele tem prazer. E aí ele vai ter a reciprocidade para com você. Ele vai começar a te olhar com outros olhos. E a outra coisa vem para a aula de quinta-feira. Na aula de quinta-feira eu vou ensinar a dar um feedback onde o cara vai ser receptivo. Há uma grande chance de ele ter essa receptividade, porque você vai fazer diferente. Se eu for falar hoje como dar esse feedback para as pessoas receberem com mais facilidade, eu preciso dar uma aula aqui de mais ou menos umas 2 horas, tá? Então venha para a aula de quinta-feira, é a aula, gente, a aula de feedback. Feedback é a principal ferramenta de gestão de pessoas, tá bom? Aqui ó, tem 2 perguntas muito parecidas. Ó. Quando não tenho um trabalho padronizado, os meus liderados me cobram incentivos, como bonificação por desempenho. Como tenho que lidar com isso daí? Assim, cara, uma coisa, você acha que tem que fazer? Faça. Trabalhe essa parte da bonificação. Ai, cadê eu acho que tem que fazer, mas o meu líder acha que não.
Sabe, a empresa não tem condição de fazer isso daí. Ok, tenta persuadir, influenciar o seu líder a fazer, tenta achar uma outra forma de fazer isso daí. Eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim: o homem que realmente deseja alguma coisa, ele sempre encontra um caminho. Aquele que não deseja tanto assim, sempre encontra um obstáculo. Sabe, eleva as suas habilidades de persuasão e influência para você persuadir o seu líder. Cara, não tem jeito nenhum de fazer isso daí. Você vai ter que persuadir, influenciar o seu pessoal que esse não é o momento. E que você está lutando por isso. Só que a empresa passa por um momento X, Y, Z, tem um obstáculo aqui, tem um obstáculo. Mas demonstre que você vai lutar sobre isso, sobre tudo isso, obviamente, se você acredita. Pessoal, nós vamos ver na aula de quinta-feira, a aula de feedback, que salário... Eu já estou respondendo uma outra aqui, o que fazer quando a desmotivação é salário? Sabe, gente, você vai ter que tentar persuadir, influenciar para cima para aumentar o salário. Não conseguiu, vai ter que persuadir, influenciar o pessoal que esse não é o momento. Sabe, não conseguiu, você vai ter que de repente começar a lutar para mudar isso daí e demonstrar para eles. E vocês vão ver, gente, que na quinta-feira, quando eu vou falar do feedback, salário e benefícios é o terceiro fator motivacional mais importante. As pessoas valorizam outros dois. E eu quero que você trabalhe. Às vezes, gente, sabe, tudo é uma questão de um terço. Um terço depende de você, líder, um terço depende da empresa e um terço depende da economia. Então, assim, de repente, o seu líder, ele não quer fazer a mudança. A empresa não quer fazer a mudança. A economia não está permitindo. Você tem que fazer o seu 100% do seu um terço. Sabe, aqui não está fazendo, aqui não dá para fazer. Faça você. E sabe o que é fazer 100% do seu um terço? É usar as 5 estratégias motivacionais que nós aprendemos ontem. É aprender as 7 estratégias de elevação de competência que a gente vai ver hoje. As 2 ferramentas de mudança, o feedback. Às vezes a gente não consegue fazer tudo. Vamos fazer 100% da nossa parte. Tá bom? É possível mudar a visão de feedback e ensiná-los a enxergar como algo positivo? Se o líder também usá-lo como um bem para todos os lados? É lógico. E é isso que nós vamos fazer na quinta-feira. Cara, você vai aprender a aplicar um feedback que o cara vai falar, isso é bom. Sabe, qualquer livro que você lê sobre feedback, ele vai falar algo mais ou menos assim. Feedback é um processo de amor que visa o desenvolvimento das outras pessoas. E é isso que você vai fazer. Você vai dar um feedback a partir de quinta-feira nos seus liderados, que eles vão perceber como um processo de amor. O líder que dá feedback no liderado, ele ainda ama o liderado. O dia que o líder parar de dar feedback, o amor acabou. Então calma, a gente vai aprender a dar esse feedback e eles vão começar a mudar isso daí. Sou uma pessoa de dominância do DISC. Como ser uma pessoa de mais influência, né? Ser mais UI. Cara, você vai ter que mudar alguns comportamentos. E eu não consigo, numa vídeo de perguntas e respostas, falar para você como que você muda comportamento. Isso é uma coisa que requer um pouco mais de tempo. Eu sugiro que você venha fazer o F14 da liderança. Nós estamos na maratona de liderança. Na quarta-feira e na quinta-feira eu vou mostrar como que você pode subir de nível e você vir fazer o F14 da liderança comigo. O F2 do F14, o módulo 2 do F14 da liderança é como o líder identifica comportamentos negativos e como que ele muda esses comportamentos negativos. Que é o que você está falando aqui. Ricardo, eu sou um desão, eu sou uma pessoa autoritária, eu sou uma pessoa um tanto agressiva. Eu gero medo nas pessoas. Sabe, como que você começa a mudar, pior das hipóteses, melhorar esses comportamentos para o seu I começar a se aflorar? Porque essa é a grande sacada. Grandes líderes, ele tem o D e o I alto, ou o S e o C alto. Ele tem um de resultado e ele tem um de relacionamento. Só que, me perdoa, cara, num vídeo de
de perguntas e respostas, não dá. Se você for entrar no F14, são mais ou menos 4 horas eu trabalhando com você essa mudança comportamental. Mas é possível. Eu era uma pessoa como você. Eu tinha o D lá nas alturas e o meu Izinho aqui embaixo, ó. E aí eu fui trabalhar, aprendendo a fazer essas melhorias comportamentais, o meu I ele foi subindo. Hoje eu tenho o D e o I alto. Ó, resultado, relacionamento. E aí as coisas funcionam muito melhor. Motivar quando o desânimo é salário, eu já falei. Cara, problema é salário, isso está num terço da empresa, isso está num terço da economia. Não está, muitas vezes, no seu 1/3. Até está um pouco, você tentar persuadir, influenciar para cima. Mas se não dá, não dá. Sabe? Trabalhe o seu 100%. E o que é o seu 100%? Vamos revisar isso daí. Você fazer 100% da sua parte é você aplicar 5 estratégias motivacionais. É você aplicar 7 estratégias de elevação de competência. É você aplicar as 2 estratégias de mudança que nós vamos ver amanhã. É você aplicar o feedback de uma forma correta. Faça 100% da sua parte. Sabe? Eu, Ricardo, queria que a nossa economia bombasse. Só que, cara, eu sou o Ricardo, eu sou um palestrante, eu sou um treinador, eu não sou um ministro, eu não sou o presidente. Então eu vou fazer 100% da minha parte, que é estudar, ensinar as pessoas, tal, votar melhor, pensar em quem vai votar, tal. Cara, não tem coisa que não dá para fazer. Nós temos que fazer 100% da nossa parte. Você tem que sair no final do dia e falar assim, porra, eu fiz 100% da minha parte. É porque, infelizmente, a economia não está fazendo 100% da parte dela. Né? Vírus, essa confusão danada que tá. Poxa, é que de repente a minha empresa não está conseguindo fazer 100% da parte dela, porque de repente a economia não está como a gente gostaria que tivesse. Cara, faça 100% da sua parte. E 100% da sua parte é trabalhar o F14 da liderança, é trabalhar todos esses pontos que nós estamos falando aqui. Aqui uma pergunta interessante, ó. Como eu decifro a falta de motivação e falta de vontade? Pessoa que tem potencial com aqueles que não têm. Não querem só... Não querem... Agora eu não entendi aqui. Mas como identificar? Então é assim, gente. Como identificar uma pessoa se ela está com motivação ou não? É muito simples, cara. Você dá uma tarefa para ela e você vê brilho nos olhos da pessoa. Você chega para ela e fala assim, cara, eu sei que está apertado o prazo, mas eu preciso disso daqui para amanhã às 17 horas. E o cara vira para você e fala, tá apertado o prazo, mas fica tranquilo que eu vou fazer. Eu vou dar o meu jeito, eu vou dar meus pulos, eu vou vestir a minha roupa de sapo. Sabe, às vezes nós temos que vestir a nossa roupa do sapo, tá entendendo? Dar os nossos pulos. Agora, se eu delego alguma coisa para alguém, não vai dar tempo, isso aqui eu não sei fazer. Nossa, não é melhor você passar para uma outra pessoa? Quer dizer que é um cara desmotivadinho, é um cara meio que não está comprando as coisas da empresa. Sabe, a próxima vez que você for delegar, observa como a pessoa ela está recebendo isso daí. Ela recebe com positividade, ela recebe com amor, ela recebe assim, vamos fazer, vamos arrebentar. Sabe? Agora, você disse bem aqui, uma coisa é motivação, outra coisa é competência. Então, de repente, o cara, ele chega, não, deixa comigo, eu vou fazer, eu vou desfazer, tal, não sei o quê. Só que aí, ele não entrega 17 horas do outro dia. Só que daí, ele entrega com um monte de erro. Aí é falta de competência. Aí tá faltando competência pro cara. O cara tem motivação, deixa comigo, meu líder, eu vou fazer. Só que aí ele entrega errado, entrega atrasado. Por quê? Porque ele não tem competência, ele não sabe fazer. E aí, Ricardo, como é que eu resolvo isso daqui? Cara, você vai ter que aplicar as 7 estratégias, as 7 ferramentas que nós vamos ver hoje sobre como elevar a competência. Porque essa parte da motivação tá legal. Sabe, o cara tá com sangue nos olhos. Mas essa parte aqui da competência tá fraco. Vai ter que aplicar as 7 ferramentas que nós vamos aprender hoje. Tem gente que é o contrário. O cara até tem competência. Quando ele pega o negócio para fazer, ele entrega certo. Competência, gente, é o cara entregar no prazo certo as coisas que você pede para ele e entregar com qualidade. Não tem retrabalho. Você não precisa devolver para ele para arrumar algumas coisas que ele fez errado. Isso é competência. Ele tem competência técnica. E tem gente que tem competência técnica, mas está desmotivado.
Ah, é difícil, não vai dar. Nossa, o João lá me entrega tudo errado. Sabe o pessoal dodói, muito nhenhenhen, sabe? Muito dodóizinho, tá? A motivação está baixa. Aqui eu vou aplicar as 5 ferramentas motivacionais. Puta, Ricardo, eu tenho gente que está desmotivado, é incompetente. Cara, é o seu papel. Aplica as 5 ferramentas motivacionais aqui. Aplica as 7 ferramentas de elevação de competência aqui. Sabe, é a sua observação. Motivação, energia, como que está a energia do cara? Competência, como que está a entrega do cara? É no prazo? É na qualidade? Não tem retrabalho? Né? Energia, entrega, ok? Tenho muitas pessoas da equipe que querem ser desligadas e elas acabam desmotivando as demais. A empresa tem uma política de não realizar desligamento. Como engajar esse time? Eu acho que são 2 passos que você pode dar. O passo número 1 é pegar essas pessoas que querem ser desligadas e você aplicar 5 estratégias motivacionais. Principalmente a última estratégia motivacional, que é aquela do inspirar a pessoa, de mostrar para a pessoa o porquê que ela trabalha. Eu tenho certeza que se você tem umas 5 pessoas que querem ser mandadas embora, se você usar essa estratégia do inspirar, que foi a última estratégia que eu falei na aula de ontem, sabe? Você vai resgatar umas 3 ali. O cara vai falar assim, porra, cara, eu quero me desligar, mas é o meu trabalho que paga as contas, é o meu trabalho que faz realizar os meus sonhos. Você vê, você vai ter que persuadir, influenciar o cara através da 5ª estratégia que nós aprendemos ontem, para ele acordar para a vida. E eu tenho certeza que se você usar a metodologia que eu te ensinei ontem, da 5ª ferramenta, você consegue de 5 recuperar uns 3 aí. E os outros 2 talvez você não vai conseguir recuperar, porque ele não está querendo fazer 100% da parte dele. Então, para recuperar, use a 5ª estratégia e use as outras 4 estratégias motivacionais também. Agora, Ricardo, e se não der jeito tal? Cara, você vai ter que persuadir, influenciar o seu líder que se nós não demitirmos, vai atrapalhar. Se nós não demitirmos, esses caras, eles vão atrapalhar. Sabe? Aí não é uma persuasão e influência no liderado, é uma persuasão e influência para cima. Mas eu sugiro, tenta recuperar, cara. Você aprendeu um monte de coisa ontem super legal. Tenta fazer um processo de recuperação. Não conseguiu? Persuade e influencia para cima. Sabe, chega com dados, chega com fatos. A persuasão e a influência, eu percebo que algumas pessoas chegam, o líder maior, temos que demitir, cara, laranja podre e tal. Não é com pequenos dados que você convence. Tem que ter bastante dados. Cara, mas tenta recuperar. Tenta, é uma falta de inteligência emocional desses liderados que querem ser demitidos e tal. Tenta fazer uma recuperação. Começa a trabalhar essas 5 estratégias motivacionais, essas 7 estratégias aqui de elevação de competência. Vamos lá, vamos mudar esse jogo. Acredita nisso daí. Sou da geração Y e tenho colaborador da geração X. Como trabalhar? Cara, é a mesma coisa. Sabe, desculpa ser tanto repetitivo. Começa a usar as 5 estratégias de ontem, as 7 estratégias de hoje. Se você pegar a Margaret Thatcher lá, estou vendo até que você é uma mulher. Se você pegar a Margaret Thatcher, a Câmara dos Comuns era cheio de velhinho, cheio de cabeça branca lá. E ela era mais nova que os caras. Sabe? E ela conseguia persuadir, influenciar os caras. Ela conseguiu persuadir, influenciar os cabeças brancas, os velhinhos, sabe, a votarem nela para ser ministra 2 vezes. Sabe, ela era o Y da época, os caras eram o X da época. Sabe, cara, você tem energia, aplica tudo isso que a gente está falando. Sabe, olha, não é... Você vê os CEOs de hoje, gente, CEO hoje de companhia tem 32 anos, tem 35 anos, e ele tem que liderar um monte de gente mais velha que ele. Isso é paradigma. Isso daqui, que se eu começar a entrar, eu vou começar a entrar muito na inteligência emocional. Isso daqui, muitas vezes, gente, é que papai, de repente, era muito dominante na infância e tal, e aí está trazendo isso para a vida adulta. Pessoas mais velhas têm que me dominar.
Não, é um para um aqui, não é nem aqui nem aqui que vai dominar, é um para um. Tem que trabalhar isso. Assiste Margaret Thatcher, assiste. Assiste também Maria Teresa de Calcutá. Sabe, nós temos neurônios espelhos, gente. Eu vou começar a dar aula. Nós temos neurônios espelhos. Neurônios espelhos são neurônios que copiam comportamentos de outras pessoas. Se você, de repente, assistir Margaret Thatcher, começar a assistir mais vídeo da presidente lá da Magazine Luiza, há uma tendência dos seus neurônios espelhos começarem a copiar comportamentos dessas pessoas. Eu adoro ler biografia, gente, porque os meus neurônios espelhos começam a copiar esses comportamentos. Vamos lá. O que é mobilização 262? Eu esqueci de falar, né? Isso aqui é o seguinte, ó, tem um slide lá 262 e eu esqueci de falar isso daí. Você tem um grupo de 10 pessoas. Aí você vai lá, vende uma ideia, vende uma inovação para essas pessoas. 2 delas são extremamente positivas. Puta, que legal, vai funcionar, que joia, tudo isso daí. Outras 2, elas são muito negativas. Não vai funcionar, não tem jeito. E as outras 6 que estão aqui no meio, elas não têm uma opinião definida. Só que daí, elas podem ir para cá ou para cá, dependendo de quem é mais forte aqui nesse processo. Olha a importância de você saber quem são as pessoas de influência do seu time. Principalmente as pessoas de influência negativa. Porque esses caras podem ser ultra fortes e eles podem levar os outros 6 sem opinião definida. E aí você tem 8 laranjas podres aqui. Então, é aquilo que eu falei. Identifica esses caras e traz esses caras ao jogo usando aquela estratégia da natureza motivacional que eu acabei te explicando lá. Tá bom? Uma pessoa perguntou uma coisa interessante aqui. A natureza motivacional, Ricardo, inclusive hoje, às 14 horas, você deve estar recebendo aí no seu e-mail o e-book, onde eu tenho um resumo da aula de ontem e o teste da natureza motivacional também, aquele superação, afiliação e influência. Às 14 horas. Me dá um ok. Fala assim, Ricardo, eu recebi. Tá? Quando você receber às 14 horas aí, Ricardão, recebi. E me conta também algumas linhas ali, o que a aula de ontem já trouxe de mudança para você. Gostaria muito de ouvir você, cara. Me manda de volta aí, puta, Ricardo, aquilo lá que você falou pegou legal aqui e tal. Só para eu perceber o quanto que a aula está realmente ajudando as pessoas. Então, você vai receber tanto o teste como o e-book às 14 horas de hoje. Se não receber, olha o spam, que às vezes vai pro spam, gente. Olha no spam antes de falar pra gente que não recebeu. Me dá um ok. Ricardo, recebi, obrigado, cara. E me conta uma historinha do que a aula de ontem impactou você. Eu queria te ouvir. Então, vou voltar à pergunta aqui. Ricardo, a pessoa me chamou de Renato, gente. Meu nome é Ricardo, tudo bem. Renato, caso o liderado tenha mais de uma natureza motivacional, temos uma maneira específica de tratar esses casos? Sei lá, o cara é de superação e afiliação. Sirva ele com desafios e se conecte mais emocionalmente com ele. O cara é de superação e influência. Dê desafio para esse cara e peça opinião para ele também de como fazer as coisas. Então você usa as 2. Tem gente que tem as 3. Tem. E aí é mais complicado, tem que usar os 3. Você tem que usar as 3 formas de trabalhar com esse pessoal. Vocês vão receber, tá, o teste, hein, gente? Eu estou mandando o teste, me dá um okzinho lá se você recebeu. Eu não consigo ir para campo e não deixar de pôr a mão na massa e trabalhar com o meu promotor de PDV. Isso é um ponto positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque o seu liderado não está fazendo o que tem que ser feito. Aí o que está acontecendo? Você tem que ir lá e tem que fazer. Cara, você vai ter que desenvolver esse cara. O líder vai para a operação às vezes. Se todo dia o líder está tendo que ir para o operacional, problema, a equipe não está competente. Então, você vai ter que começar a usar uma ou várias estratégias que eu vou te ensinar hoje. Hoje eu quero ensinar ferramentas... Hoje eu quero ensinar ferramentas de como elevar a competência do time. E você precisa usar essas ferramentas. Esse cara, você tem que ir lá e o cara tem que estar mandando bem pra caramba. E você vai lá e vai meter um feedback positivo nele e acabou e você volta pro seu trabalho. Sabe? Se ele não tá bem, cara, você vai ter que desenvolver esse cara.
né? É as ferramentas de hoje e a aula de quinta-feira de feedback. Porque você vai trabalhar as ferramentas para desenvolver, são 7, tá? Não precisa trabalhar todas, trabalha 3, 2, 1. E feedback. O cara não está melhorando, feedback. Para ele poder melhorar. Qual o melhor meio de motivar operadores de cobrança? As 5 ferramentas de ontem, gente. Começa a usar. As 5 ferramentas de ontem servem para qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de pessoa. Experimenta, começa a fazer tudo aquilo lá. O que eu devo fazer quando o meu maior problema é a minha empresa? Persuasão e influência, cara. Você vai ter que persuadir e influenciar a sua empresa a mudar. Sabe? Lembra aquilo que eu falei? Sua persuasão e influência é nota 6, sucesso é 6. É 10, sucesso é 10. Agora, se mesmo você persuadindo ou não influenciando, torne-se um líder extraordinário, um líder desejado, outras empresas começam a desejar, você vai trabalhar em outra empresa. Simples assim. Tá bom? Uma pergunta aqui, mas e se a pessoa buscar a solução sem consultar o superior? Mas se a pessoa buscar a solução sem consultar o superior? Putz, cara, eu não entendi. É uma mulher, tá? Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder, refaz a pergunta melhor da próxima vez, aí eu respondo, tá? E quando o liderado não quer sair da zona de conforto, não enxerga o novo como motivação, aí é que tá. Gente, a mudança, a inovação, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser conquistada. Então, para responder isso aí, é a aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou ensinar 2 estratégias de você promover mudanças na sua área, que o pessoal fica louco, o pessoal compra a ideia. Tá? Talvez você está impondo a mudança, e aí não é legal. Aguarda a aula de amanhã. A aula de amanhã, gente, é a aula onde nós vamos trazer a mudança e as pessoas vão ficar malucas com a mudança. Malucas, obviamente, de uma forma positiva. Tá bom? O que fazer quando o gestor não desmotiva a equipe com salário? Já respondi essa parte de salário. Entrei na minha empresa como auxiliar, hoje estou como supervisor. Hoje fico na frente de 20 colaboradores que não estão motivados devido a alguns erros da empresa. Nesse caso, o que eu devo fazer? Gente, usa as 5 estratégias que nós mostramos ontem. É isso. Faça 100% da sua parte. Cara, se você usar as 5 estratégias motivacionais de ontem, as 7 estratégias motivacionais de elevação de competência de hoje, a estratégia de mudança, o feedback, o nível de motivação dos caras vão se elevar. Porra, cara, eu queria que elevasse mais se a empresa fizesse mudanças. Persuade e influencia a empresa. Leva a ideia para a empresa. Não conseguiu, faz 100% da sua parte. Gente, o mundo não é 100% como a gente quer. Sabe, como eu gostaria que não tivesse mendigos na rua. Como eu gostaria que todas as crianças estivessem na escola. Eu gostaria de um monte de coisa. Só que a vida não é assim. Então eu, Ricardo, tenho que fazer 100% da minha parte. Eu tenho que fazer as doações, eu tenho que ganhar dinheiro para ter conforto para minha família e fazer doações para tentar botar o máximo de criança na escola, tentar tirar as pessoas da rua. Eu tenho que fazer 100% da minha parte. Se outras pessoas não fazem, eu não posso fazer nada. Líder, faça 100% da sua parte. Se a empresa e a economia não está conseguindo fazer 100% da parte dele, você não tem acesso a isso daí. O máximo que você pode fazer é persuadir e influenciar o seu líder quantas vezes forem necessárias. E se um dia você tiver meio de saco cheio, seja um líder tão extraordinário, mas tão extraordinário, que você pode escolher aonde você vai trabalhar. Líderes fantásticos, gente, eles escolhem. Porra, a empresa aqui não está dando condições especiais para o meu funcionário. Eu recebi 3 ligações nos últimos meses de empresas querendo me contratar. Muda de empresa. Mas primeiro, tenta fazer a mudança que você está buscando aí. Estou em home office há 1 ano e sem expectativa de retorno presencial. Fale um pouco sobre a gestão remota, por favor, nos próximos treinamentos. Pessoal, vamos falar agora. A gestão remota é a mesma coisa. Só que, por exemplo, as 5 ferramentas motivacionais que nós falamos ontem. Quando eu estou no presencial, eu faço presencial.
Não está no presencial, eu vou fazer remoto. Só muda a forma de comunicação. É óbvio que o presencial é muito mais fácil. Você sente a energia da pessoa. Agora, o ótimo é inimigo do bom, gente. O presencial não tem, temos que dar um jeito. Use essas 5 estratégias que nós falamos ontem no remoto. É a mesma coisa. As 7 estratégias que nós vamos aprender hoje sobre como desenvolver a competência das pessoas. O mundo ideal é fazer no presencial, mas não dá. Vamos fazer no remoto. Eu faço no remoto. Eu junto a minha equipe inteira aqui no Zoom e a gente conversa. Eu chamo a pessoa. O feedback, o ideal do feedback era o presencial. Esse é o ideal. Mas não dá. Então, quando eu tenho que dar um feedback a alguém da minha equipe, eu chamo a pessoa no Zoom e eu aplico o feedback. 5 passos que nós vamos aprender na quinta-feira. Então, assim, ó, só mudou, gente, o jeito de se comunicar. Perde-se um pouco, lógico que perde. Mas, cara, o ótimo é inimigo do bom. Eu vou fazer 100% da minha parte aqui, mas fazendo. Não deixe de fazer tudo isso que a gente está falando por causa do remoto, tá? Poxa, eu dava palestra e treinamentos presenciais. Agora eu tenho que dar palestra e treinamento de uma forma remota. Né? A gente tem que se adaptar. É uma questão de adaptabilidade. Tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eram essas as perguntas aqui. Só para finalizar, ativa o lembrete do YouTube aqui, ó, clica no botão, ativa o lembrete para você se lembrar da aula das 20 horas hoje. Entra no grupo do WhatsApp, tem Telegram, entra no Telegram, vamos bater papo por lá também. E o material, gente, tem um botão aqui para você solicitar o material, caso você não tenha solicitado, tá? E eu vou mandar hoje às 14 horas. Não recebeu às 14? Olha no spam, provavelmente tá lá, tá bom? E me dá um okzinho. Ricardo, recebi, brigadão, cara. E me fala, o que mudou? Ricardo, não mudou nada. Ricardo, puxa, cara, aquilo que você falou foi uma explosão na minha cabeça. Eu quero te ouvir, cara. Tá bom? Tô te esperando hoje à noite, hein? 7 ferramentas para elevar a competência. Ontem, ferramenta de motivação. Hoje, ferramenta para elevar a competência. Tô te esperando. Tchau.